Olá, muito bom dia para você. O período para matrícula na Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais termina nesta sexta-feira. O prazo, como a gente mostrou aqui, foi prorrogado em uma semana em razão dos transtornos provocados pelas fortes chuvas que atingiram o estado de Minas Gerais. E hoje você vai ver também. Os cuidados com os golpes digitais. Vítimas têm contas sequestradas nas redes sociais. Comerciantes falam sobre a baixa movimentação do mês de janeiro para o setor. O aumento dos endividamentos e as dicas para sair da inadimplência. Patentes registram os estragos provocados por temporal. O pedido de ajuda de um morador de Patos de Minas para conseguir uma cirurgia de catarata. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora no Jornal 30 Minutos, que já está no ar. A gente começa essa edição de sexta-feira com uma alerta que vale para todo mundo que mantém uma rede social, né? Tem crescido o golpe conhecido como sequestro digital, ou seja, alguém sequestra a conta no Instagram e passa a enganar as pessoas do seu círculo de amizade, do círculo de amizade da vítima. Então é bom ficar atento. A Thaís teve a conta do Instagram hackeada. Golpistas, se passando por ela, começaram a compartilhar fotos de produtos com preços atrativos. Eu estava trabalhando, uma amiga minha mandou mensagem para mim, avisando, perguntando para mim, mandar mensagem para ela. Ela falou assim, tem alguém então que hackeou o seu Instagram e está mandando mensagem pedindo para trocar a sua senha. Aí foi aonde eu tentei entrar no Instagram e realmente eles já tinham hackeado meu Instagram. E, inclusive já estava no status um monte de fotos de eletrodomésticos, vendendo um valor muito abaixo do normal para as pessoas, passando por mim. Muita gente teve prejuízo. Uma das vítimas acabou depositando para os criminosos o valor de R$400. Por que não pôs nesse grupo, gente? Eu perdi R$400 de pagar a fatura do meu cartão. Porque era a Thaís me chamando de Lu. Eu achei que era verdade. Teve a moça que teve prejuízo de R$400. Teve um outro amigo também, que eu não sei o valor, mas também entrou, né, com prejuízo pelo jeito grande, que ele inclusive pediu para me fazer o boletim de ocorrência junto com ele. Esse tipo de crime está sendo comum na internet. Um novo golpe, uma nova estratégia de crimes cibernéticos está se tornando bastante difundida através da plataforma do Instagram. Criminosos estão hackeando, né, tomando posse de maneira fraudulenta de contas de usuários. O hackeamento acontece, na maioria das vezes, quando a pessoa clica em links enviados pelos bandidos. O criminoso te manda um link por e-mail, SMS, mensagem do WhatsApp, do Telegram, qualquer coisa, qualquer forma, qualquer meio de comunicação que o criminoso tem para chegar até as pessoas. Então um link é enviado e você clica naquele link, por exemplo, a mensagem diz assim, olha, clique aqui para redefinir as suas configurações do Instagram. E a pessoa acreditando, né, que está se comunicando com o Instagram, clica naquele link. O uso das redes sociais é crescente e não tem volta, e faz parte da vida de milhões de pessoas pelo mundo. Só que muita gente utiliza as ferramentas para o bem e outras pessoas para o mal. As quadrilhas estão cada vez mais se especializando em crimes pela internet. Jamais clicar em qualquer link suspeito. Se eu tenho que acessar o aplicativo do Instagram ou do Facebook, eu devo fazê-lo diretamente no aplicativo e não através de um link que eu recebi por SMS, e-mail, WhatsApp, o que quer que seja, indicando que se eu clicar ali, eu terei acesso ao Facebook, Instagram, WhatsApp, um serviço bancário, o que quer que seja. Então, sempre lembrar que os criminosos estão a todo tempo, até porque eles vivem disso, de aplicar golpes e cometer crimes. Então, eles estão a todo tempo inovando nas suas práticas criminosas e na forma como eles vão apresentar esse golpe às pessoas.
O golpista se aproveita da novidade, né? Se aproveita dessas tecnologias e, claro, vai se adaptando a essas tecnologias para poder ludibriar as pessoas aí. E, claro, né, se beneficiar com isso, aplicando esse golpe na rede social e tomando aí, de alguma forma, bens dessa vítima ou de pessoas ligadas a ela. Vamos mudar de assunto, falar de saúde, porque Minas Gerais registrou 26.977 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Aí na sua tela, o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Minas Gerais, divulgado na manhã desta sexta-feira com esses dados. Apesar de novamente não ser recorde, né? Como no início da semana a gente mostrou aqui, os números são preocupantes e estão acima aí dos registrados no início da pandemia, que é realmente uma situação grave. De acordo com os dados que estão aí na tela, foram confirmados 23 novos óbitos no estado de Minas, elevando para 56.918 a quantidade de vidas perdidas para a doença. Por outro lado, 2.463.640 pessoas já conseguiram se recuperar em Minas Gerais da Covid-19. Já aqui no 30 Minutos, comerciantes falam sobre a baixa movimentação do mês de janeiro para o setor, o aumento do endividamento e as dicas para sair da inadimplência. A mãe do presidente Jair Bolsonaro, Linda Bonturi Bolsonaro, morreu na madrugada de hoje. Ela estava com 94 anos e morava em Eldorado, no interior de São Paulo. O presidente está em viagem internacional ao Suriname e à Guiana e retornará nesta sexta-feira para cerimônias de despedidas da mãe. Após a grande movimentação registrada no comércio em dezembro, ocorre um esfriamento natural nas comercializações de produtos no mês de janeiro. Entre os comerciantes ouvidos por nossa reportagem, essa situação já é esperada pelo setor, que projeta boas expectativas para o restante do ano. Com o encerramento das festas de fim de ano e a chegada de despesas pontuais, como IPVA, IPTU e materiais escolares, a movimentação do comércio cai drasticamente. A expectativa nossa tinha que ser das melhores possíveis, mas infelizmente, nessa data, nesse mês especial, ele é muito parado. Eu acredito que principalmente pela pandemia, pela volta, no aumento dos casos, do Covid, está realmente caindo um pouco o movimento no geral, das pessoas no centro. Este gerente de uma loja de eletrodomésticos constatou que os consumidores estão preferindo sondar os preços e pensando mais antes de efetuarem as compras. O mês de janeiro, ele é um mês que ele tem se tornado o mês da pesquisa, onde o cliente vai às lojas, faz procuração de preço, faz procuração de itens, faz comparativo entre as lojas, para que assim ele possa avaliar as condições e oportunizar uma compra. Já o empresário Luciano Caetano acredita que, além das despesas já previstas para essa época do ano, o que causou um esfriamento do comércio foi a dificuldade de acesso a Patos de Minas, devido ao bloqueio das rodovias provocadas pelas chuvas fortes. O pessoal de cidades vizinhas como Presidente Olegário, Vazante, Lagamar, que consomem muito em Patos, na minha opinião, esse mês vieram menos, por causa desse transtorno que está em virtude das chuvas, E também devido ao momento da economia, com essa nova variante do coronavírus, o pessoal está muito assustado ainda com isso, está evitando sair, algumas pessoas, também de cidades vizinhas. Os setores mais afetados neste mês são os varejos da moda, alimentação fora do lar, além de serviços voltados para a saúde e bem-estar. É necessário, então, fazer uma revisão das prioridades e, assim, destinar o orçamento para algumas despesas necessárias. Por isso, infelizmente, há um impacto, sim, do comércio nesse início de ano, com uma queda do fluxo de pessoas que circulam para realizar compras, em especial compras não intencionais e compras para gastos, entre aspas, que não estão previstos. Pelas ruas da cidade, unanimidade entre os entrevistados. Ninguém está consumindo além do essencial. Como dezembro eu gastei um pouquinho mais, esse mês de janeiro eu estou querendo dar uma economizada. Então eu comecei a fazer uma poupança para tentar não gastar mais e sobrar o resto do mês, o resto do ano. No início do ano, sempre aparecem novas contas para toda a população pagar, como IPVA. Daqui a uns dias aparece IPTU, parcela de faculdade, de escola, materiais escolares, sempre aparecem novas contas para pagar. O serralheiro Daniel Xavier, além de evitar consumos supérfluos, prefere comprar online pela facilidade e economia. A gente sente mais apertado um pouco, a gente vai controlando, mas eu creio que está dando bem para prosseguir.
Para a analista do Sebrae, Jéssica Viana, o ideal para o empresário lidar com os meses subsequentes é planejar o ano e estipular metas de faturamento. Traçar estratégias de comunicação para poder divulgar então seus produtos e seus serviços, combinando então meios físicos, mas principalmente meios digitais, para que ele possa alcançar cada vez mais o público-alvo que também está online. Em meio aos impactos provocados pela pandemia e a crise econômica, o número de famílias endividadas no país é o maior registrado nos últimos 11 anos. Dados de uma pesquisa divulgada pela CNC, Confederação Nacional de Comércios de Bens, Serviços e Turismo, demonstram que o ano de 2021 se encerrou com um recorde de endividamento. Segundo o levantamento, 76,3% das famílias brasileiras estão endividadas, a maior porcentagem desde o ano de 2010, quando o número era de 70,9%. Nós temos alguns fatores, mas o principal foi um aumento da inflação. Aumentou muito os preços de todos os produtos e serviços, e como a renda não aumentou no mesmo patamar, então as pessoas acabaram se endividando. Por quê? Porque ela queria comprar algo, ficou mais caro, mas o salário não aumentou. Mesmo com o reajuste recente do salário mínimo, que passou de R$ 1.100 para R$ 1.212, o valor não é suficiente para acompanhar a inflação atual, que passa dos 10%. É um aumento que vai repor parte da inflação, entendeu? Então vai jogar um pouco de dinheiro na economia, mas como a gente sabe, os produtos ainda estão subindo de preço, então esse aumento no salário ele vai ser realmente assim, vai durar pouco tempo, porque logo depois vem a inflação e pega todo esse valor do salário das pessoas. Em Patos de Minas, as queixas são as mesmas. Muita dificuldade de consumir devido à alta dos preços. Gastar o que não tem como? Não tem nada para gastar, uai. Até mesmo quem não terminou o ano endividado reclama que a situação está difícil. Eu gastei muito, mas eu não fiz nenhuma dívida, eu sou super controlada e eu também não usei meus créditos nem nada disso. Eu economizei durante o ano porque eu sabia que no final do ano eu ia precisar, mas eu gastei muito, porque as coisas estão bem caras, né? Esta comerciante também conseguiu se sair bem, mesmo com a alta dos preços. A gente vai programando durante o ano, né, para poder esperar o final do ano. Graças a Deus, esse ano a gente conseguiu passar bem controlado, né, ainda recuperando dessa pandemia, da crise toda. Então a gente tenta, né, prever as dívidas para não entrar o ano com tanta coisa, né, mas graças a Deus foi tranquilo. Ainda segundo a pesquisa da CNC, uma das alternativas para as famílias endividadas foi recorrer aos cartões de crédito. Claro que os bancos estão facilitando o acesso ao crédito, mas o crédito, a gente tem que ressaltar aqui que o crédito está mais caro. A taxa de juros está aumentando e isso faz com que até o próprio valor da dívida aumente. Para o economista Cícero Cambraia, o ideal para quitar as dívidas é evitar de gastar mais. Todas as pessoas devem, no máximo, comprometer 1/3 do salário com o endividamento. Se você estiver acima disso, então você tem que parar de consumir algumas coisas para pagar parte da sua dívida e diminuir. Acho que é isso, pensar sempre um pouquinho na frente, ter sempre uma reservinha, estar sempre batalhando e devagarzinho as coisas vão melhorando. É muito mais você identificar o que precisa comprar, fazer uma pesquisa, guardar um pouco do dinheiro e depois sair às compras. E não sair às compras com cartão de crédito para depois não dar conta de pagar. Retrato de muita situação do brasileiro, que além dessa oferta de crédito mais facilitado, que está mais caro, né, esse crédito, como disse aí o especialista, tem aquela questão também envolvendo perda salarial, envolvendo outras situações que durante a pandemia foram se complicando ainda mais. Então a gente precisa ficar muito atento a tudo isso. Na sequência aqui no 30 tem a previsão do tempo para Patos de Minas e municípios vizinhos. Patenses registram os estragos provocados pelo temporal que caiu na tarde de ontem. Confirmando a previsão da meteorologia, voltou a chover forte em Patos de Minas. Moradores de diversos bairros fizeram registros do temporal que caiu no final da tarde de ontem. Um morador da rua Getúlio Borges, no bairro Vila Garcia, registrou da janela de sua casa o volume e a velocidade da água que toma conta da via sempre que chove um pouco mais forte. Neste outro trecho, entre a Avenida Brasil, Fátima Porto e Praça Madri, o morador reclamou da falta de uma galeria para as águas pluviais, não realizada, segundo ele, durante a obra feita no local pela prefeitura. Não fizeram a galeria
para a água da chuva canalizar, e aí ela está descendo por cima do asfalto. Na rua Ana de Oliveira, cenas que se repetem ano a ano com o alagamento das proximidades do shopping, onde os veículos novamente foram quase encobertos pela enxurrada. No início da Rua da Mata dos Fernandes, esta moradora ficou assustada com a situação. No mesmo vídeo, é possível ver até uma lixeira sendo arrastada pela água. Deus do céu! Olha a Rua da Mata como é que tá. Meu carro tá balançando, gente. Na Rua Padre Caldeira, nas proximidades do mercado municipal, muita água. Estas motocicletas chegaram a tombar, empurradas pela força da enxurrada. Verão, né? É a chuva forte, rápida, que vem de uma vez, num fim de dia com mais calor, como foi ontem, tivemos uma elevação pela manhã da temperatura. No final da tarde você tem ali uma condensação maior, mais nuvens, como bem explica sempre o professor Adalberto Vieira, que é climatologista, né, especialista nessa área, e aí se forma essa chuva ali ontem com maior intensidade, choveu bem forte, né? Foi assim, prazo curto, mas um verdadeiro temporal com muita água que caiu em Patos de Minas. O tempo fechou e aí de repente abre novamente e fica tudo limpo, mas deixou um rastro de estragos. Inclusive, não foram só esses pontos, né? Outros lugares aí em Patos de Minas tiveram estragos maiores. Na Tomás de Aquino, por exemplo, que teve aí uma formação de novos buracos por ali, o asfaltamento é arrancado e acaba criando novos buracos, inclusive já como alerta para quem passa por ali ficar muito atento a essa situação, né? Até porque já é de muito tempo que a gente vê que obras e mais obras são feitas lá na Tomás de Aquino e a cada período chuvoso ocorre, né? Esses buracos voltam a aparecer por ali. Então a gente tem que ficar atento, não só a esses pontos, como outros que também tiveram estragos aí por causa da forte chuva de ontem, né? Do verdadeiro temporal que caiu em Patos de Minas na tarde dessa quinta-feira. Olha, o fim de semana deve ser com tempo aberto e calor, né? Confira aí os detalhes na previsão do tempo. Liquida Óculos 2022 New Color. São mais de 6.000 óculos e armações com preços incrivelmente baixos. De acordo com o IMET, a tendência é de céu com poucas nuvens a períodos de nublado e menor possibilidade de chuvas. Em Patos de Minas, a máxima prevista para esta sexta-feira é de 29 graus e para o sábado, as temperaturas devem se repetir. Em Lagamar, máxima de 30 graus nesta sexta e no sábado variam entre 20 e 30 graus. Em Lagoa Formosa, nesta sexta-feira, a temperatura máxima prevista é de 28 graus e para o sábado, mínima de 19 e máxima de 27 graus. Em Tiros, a máxima prevista é de 28 graus nesta sexta e no sábado, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Nesta sexta-feira, em Coromandel, a máxima deve ficar em 31 graus e no sábado, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Daqui a pouco aqui no 30 Minutos, o prazo para a matrícula na Rede Estadual de Ensino de Minas termina nesta sexta. Você vai ver também o pedido de ajuda de um morador de Patos de Minas para conseguir uma cirurgia de catarata. O INEP confirmou hoje a realização do Exame Nacional do Ensino Médio de 2022 nos dias 13 e 20 de novembro. Já o exame para pessoas privadas de liberdade, o ENEM-PPL, né, que é assim conhecido, será realizado nos dias 13 e 14 de dezembro. O ENSEJA, que serve para conceder o diploma de conclusão do ensino fundamental ou médio para jovens e adultos que não conseguiram obter a certificação na idade adequada, está marcado para o dia 28 de agosto. E o ENAD, que é aquela prova utilizada como instrumento de avaliação do ensino superior brasileiro, está agendado para o dia 27 de novembro, segundo o Instituto. A Clínica e Laboratório Mais Exames está com horários disponíveis para ultrassom, tomografia, raio-x e exames de laboratório. Além disso, a agenda da próxima semana está aberta, viu, para consultas com ginecologista, clínico geral, ortopedista, psiquiatra, endocrinologista e outros especialistas. Ligue e agende seu horário, 3814-1616 ou no 99862-1616. A Clínica Mais Exames fica na Praça Santana 153, em frente ao Mercado Municipal. Na Clínica e Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos,
exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia. Atendendo a convênios e particular com valores que cabem no seu bolso e, claro, facilidade no pagamento. Procure já Mais Exames e agende sua consulta ou exame. Mais exames, mais pela vida. Olha, estudantes mineiros que desejam garantir uma vaga na rede estadual de ensino em 2022 têm até esta sexta-feira para efetivar a matrícula. O prazo foi prorrogado em uma semana em razão dos transtornos provocados pelas chuvas em Minas. Para realizar a inscrição, pais ou responsáveis e estudantes maiores de idade deverão comparecer à escola indicada no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para a Matrícula, que é o SUSEM, e apresentar as documentações. Agora a gente mostra a situação de um morador de Patos de Minas que sofre com problema de catarata e que necessita de uma cirurgia. Sem condições para custear o procedimento, ele faz apelo em busca de ajuda. A catarata é uma doença que provoca perda na transparência do cristalino. Isso significa que quem tem a doença pode ter sintomas como visão turva, sensibilidade à luz e diminuição da visão noturna. João Batista foi diagnosticado com a enfermidade. 8 meses que começou, sabe? Então, desde quando eu operei de carne, chega pouco, sabe? A doença está interferindo as atividades normais de João Batista e, com isso, é indicado que o cristalino embaçado seja substituído por lentes artificiais transparentes. O senhor não conseguiu a cirurgia pela rede pública e pede o apoio da população para que ele possa realizá-la. Tem uma duas lente que é importada, né? Não tem jeito. Ele gostaria muito de fazer a operação cirúrgica, pois além de ser um procedimento rápido, demorando entre 15 e 30 minutos, ela é considerada segura e tem sucesso na maioria dos casos. Por isso, o senhor conta com o apoio das pessoas para realizar este sonho. O preço que está no papel, fora as receitas, é 4 mil cada vista. Caso alguém possa ajudar João Batista, os dados para transferência estão na tela e ele também deixou o seu endereço. Rua Zé Tunico, número 40, Coração Eucarístico. Mais uma pessoa precisando de ajuda, em meio a essa situação aí da saúde pública. Gui Boaventura já voltou comigo ali do lado, 30 minutos fica por aqui, volta aqui na segunda-feira. Se não chamar depressa, eu chego logo, eu vou chegando e vou entrando. Deixa eu encerrar primeiro o programa. Segunda-feira, às 11h30 da manhã, a gente volta com 30 minutos. Agora sim, Gui Boaventura, você invadiu aí a tela. Eu vou chegando aqui, vou picando a mula aqui. Tá abusado, viu? E a Adriana colaborou, Já jogou você direto. É eu que pedi, põe eu aqui. Ela sabe que você está sempre pronto, então ela não tem medo de te jogar. Esse cara logo para fora, que fica aí, não encerra esse jornal. Hoje tem música, no seu horário aí? Hoje tem, hoje nós vamos fazer uma homenagem, Vamos fazer uma homenagem para Elza Soares. Bacana. Foi considerada pela Justa homenagem. Foi considerada pela BBC a voz do século XX, tá? Só isso. Da música brasileira. A voz do século XX, no mundo. No mundo? Considerado pela BBC de Londres. Eu achei que era do Brasil, cantora do Brasil. Ela é do Brasil, mas... Não, sim. Achei que ela tinha sido escrita como a voz do milênio do Brasil. A voz do mundo no século XX. Até pela emblemática do trabalho dela, sabe? Toda aquela situação. A voz do milênio. Voz do milênio. A voz do milênio. Muito bem. Então vamos acompanhar, porque afinal de contas tem muita música boa. Se é com a Elza, vai ter muita música boa e uma justa homenagem. Gui, boa sexta pra você e bom programa então. Obrigado, Odair.